Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, quinta-feira, 14 de janeiro, e o Jornal da Rede Alesp começa agora. Eu sou Priscila Silvério. E eu sou a Tayana Conrad. Juntos vamos até o 12h45 com muita informação para você. Olha, a gente vai falar tudo então que acontece aqui no Legislativo Paulista. Notícias do país e do mundo. Então fique agora com a gente aqui na Rede Alesp. É isso aí. Bom dia, Tayana. Bom dia, Priscila. Bom, prazer então dividir aqui a bancada com você. Prazer é todo meu. Bom, a gente vai ficar então até 12h45 levando informação para você. Fique ligadinho com a programação da Rede Alesp. Olha, a Justiça Federal do Amazonas suspendeu a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, marcada para este domingo, dia 17. A decisão levou em conta o estado de calamidade decretado no Amazonas por causa do aumento de casos da Covid-19. Foram registradas mais de 219 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus e mais de 5.800 morreram no estado com a doença. 3.800 somente na capital, Manaus. O INEP, Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas, informou que ainda vai analisar uma nova data do Enem para cidades que não fizeram a prova. Já em São Paulo, as provas do Enem estão mantidas. A primeira fase acontece nesse domingo e a segunda no dia 24 desse mês. 910 mil candidatos estão inscritos no estado, mais de 23 mil deles só na capital paulista. A previsão é de que 5.780.000 alunos devem prestar o Enem este ano em todo o país. E o Brasil registra 1.283 mortes por Covid em 24 horas e ultrapassa 206 mil vidas perdidas na luta contra a doença. E um balanço do Observatório da Covid-19 ligado à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aponta que a ocupação de leitos em UTIs no país atingiu o nível mais alto desde julho de 2020. No Rio de Janeiro, 100% dos leitos em unidades de terapia intensiva estão ocupados. Aqui em São Paulo, o número de mortes e internações aumentou 19% em 2 semanas. E hoje, um avião partiu do Recife para buscar 2 milhões de doses de vacina na Índia. Mas o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que a campanha nacional de vacinação nos estados só começa quando a vacina chegar. Esperamos com muita ansiedade, né? Exatamente. Essa vacina. Bom, vamos lá, tem mais informação. Olha, depois da piora dos índices de contaminação do coronavírus no estado, o governo adiantou o prazo para a reclassificação da quarentena. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa nesta quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O governo de São Paulo antecipou para amanhã, dia 15, a reclassificação de flexibilização econômica no estado. O anúncio foi feito ontem, após o estado registrar piora nos indicadores de saúde da Covid-19. A atualização estava prevista para ocorrer apenas no dia 5 de fevereiro. O governo do estado de São Paulo anunciará uma nova reclassificação do Plano São Paulo, tomando como base, como referência, estudos que estão sendo finalizados pelo Centro de Contingência do Covid-19, que nós seguimos religiosamente desde o dia 26 de fevereiro, quando tivemos o primeiro caso confirmado de uma pessoa que testou positivo para o Covid-19. E o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, voltou a defender a qualidade da vacina Coronavac. A vacina Sinovac é uma das melhores vacinas nesse momento disponíveis no mundo. Não é no Brasil, não. No Brasil é a única. Portanto, só isso já colocaria aí a Anvisa na necessidade de aprovação rápida disso. Não tem motivo para não aprovar. A vacina está na prateleira. E nesse momento, dói a mim ver as vacinas na prateleira. Nós precisamos tirar a vacina da prateleira e colocar a vacina nos postos de vacinação, iniciar de fato a vacinação. É isso que nós precisamos.
Ainda durante a coletiva, o governador João Dória anunciou um programa batizado de Conecta Educação, que vai aumentar a conectividade entre os alunos e professores da rede estadual de ensino. Acompanhe. O governo do Estado de São Paulo lança hoje aqui, diante de todos que estão presentes e os que estão virtualmente nos acompanhando, o programa Conecta Educação, um investimento de 1 bilhão e 500 milhões de reais, autorizados pelo nosso governo, num grande programa tecnológico para as escolas estaduais. São Paulo tem a maior rede pública da América Latina, uma das maiores redes públicas de ensino do mundo. São 5.100 escolas da rede pública de ensino aqui no estado de São Paulo. Nós autorizamos, com este valor, a compra de 356 mil computadores. Repito, 356 mil computadores entre notebooks e tablets, equipamentos para melhorar a conexão de internet nas escolas para os professores e, evidentemente, com reflexo aos alunos da rede pública de ensino em São Paulo. É um grande passo que dá à educação de São Paulo, um sonho pessoal meu e do Rocieli Soares, que aqui está, de colocar a geração de alunos da rede pública de ensino, assim como seus professores, no mundo digital. E, nesse sentido, a crise e a pandemia nos ajudaram a acelerar fortemente esse processo e antecipar etapas e colocar a conectividade no ensino em São Paulo. Também vamos distribuir, dentro deste mesmo investimento de 1,5 bilhão de reais, 750 mil chips de telefone celular para alunos e professores navegarem gratuitamente na internet. Também dentro deste investimento, liberamos R$2.000 por professor para que cada professor possa adquirir o seu equipamento, o seu computador, o seu notebook. Nesse período de pandemia, para os estudantes, a questão tecnológica, seja ali o acesso à internet e também aos equipamentos, Bom, a gente segue então com mais informação. Olha, o deputado Dirceu Dalben, do PL, reiterou o pedido de providências ao governo do estado para evitar o contingenciamento de recursos direcionados à enfermaria pediátrica e à ala oftalmológica do Hospital Estadual de Sumaré. Desde o de 2020, o deputado já tinha solicitado que o orçamento do hospital não fosse alvo de contingência. O parlamentar disse que vai fazer o que estiver ao alcance no ponto de vista legal e legislativo para suspender um eventual contingenciamento e evitar prejuízos às famílias que tanto precisam dos serviços pediátricos e oftalmológicos do hospital. Segundo o deputado Dirceu Dalben, os serviços de saúde precisam de investimentos, de recursos, de ferramentas que permitam o melhor atendimento à população. E o deputado Edson Giriboni, do PV, apresentou indicação solicitando ao governo do estado a inclusão dos portadores de síndrome de Down no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19 dentro do plano estadual de imunização previsto para ter início no dia 25 de janeiro. De acordo com o plano de vacinação, nessa primeira fase serão vacinados os profissionais de saúde, indígenas, quilombos e pessoas com mais de 60 anos. A previsão é que 9 milhões de pessoas sejam imunizadas até o fim de março. A proposta do parlamentar está embasada em um estudo apresentado pela Universidade de Oxford, apontando que os portadores da síndrome de Down têm 10 vezes mais chance de agravamento da doença do que a população em geral. O deputado Edson Giriboni ressaltou ainda a importância da medida, não só pela vulnerabilidade dessas pessoas, mas também porque muitas vezes elas convivem com pessoas de mais idade que também pertencem ao grupo de risco. Ainda muita coisa vai acontecer até o dia 25 de janeiro. A gente espera aí essa data com muita ansiedade, principalmente aqui no estado de São Paulo, para o início dessa imunização. E a gente sabe também que os grupos de risco são aí prioritários. Síndrome de Down também são pessoas
precisam, porque tem várias conformidades também por conta dessa mudança genética. Bom, e agora nós vamos conversar com a repórter Amanda Nascimento. Bom dia, Amanda. O Legislativo Paulista está em recesso e os parlamentares voltam às atividades em 1º de fevereiro. Mas 2020 foi um ano de muito trabalho aqui na casa. Você traz aí um balanço da Comissão de Educação e Cultura, é isso mesmo, Amanda? Bom dia, Tayana. Bom dia, Priscila, e a todos que nos acompanham pela Rede Alesp. Isso mesmo, Tayana. Hoje eu vou fazer aqui um balanço dos trabalhos da Comissão de Educação e Cultura ao longo do ano de 2020. E como você falou, né, o Legislativo Paulista está em recesso, mas a gente ainda continua, né, vendo e colhendo os frutos também do trabalho que foi realizado ao longo de 2020. Então, só para relembrar, essa comissão é presidida pela deputada professora Bebel, do PT, e tem como objetivo opinar sobre propostas e assuntos que digam respeito à educação, ensino fundamental, médio, superior, de entidades privadas, públicas e também, claro, sobre os assuntos culturais. Acho que vale também reforçar aqui que durante boa parte do ano passado, as escolas permaneceram fechadas em razão da pandemia do novo coronavírus e também como uma estratégia de tentar frear a contaminação aqui no estado de São Paulo. Bom, vou destacar alguns dos principais temas que foram abordados nas reuniões que aconteceram no ano passado. Vou começar falando de inclusão, porque os parlamentares que fazem parte dessa comissão debateram algumas propostas visando justamente tornar o ambiente escolar cada vez mais inclusivo. Uma delas, né, fala sobre a inclusão da alfabetização em braille nas escolas públicas e também particulares em todo o estado de São Paulo. Se essa medida for de fato aplicada, cerca de 3 mil estudantes com deficiência visual que estudam, né, na rede pública poderiam ser beneficiados. Uma outra proposta também tratando de inclusão, né, é a questão da matrícula preferencial para os estudantes que têm algum tipo de deficiência e também a obrigatoriedade do ensino da língua brasileira de sinais, né, que a gente chama de Libras, na formação dos professores do magistério. Então, o que a gente percebe aí é assuntos muito relevantes e pensando, né, na escola como um ambiente para atender todos os alunos de forma completa e, claro, tornando cada vez mais inclusivo. Outro assunto que também fez parte das conversas, né, das reuniões dos deputados nessa comissão foi o aprimoramento da grade curricular na rede pública de ensino. Então, com esse aprimoramento, né, novas disciplinas poderiam passar a fazer parte, como, por exemplo, noções básicas de direito e também atividades educativas voltadas ao enfrentamento da violência no ambiente escolar. Vou aproveitar também e falar um pouquinho sobre a questão da segurança nas escolas, que foi um tema que também recebeu muita atenção dos deputados nessa comissão, né? Infelizmente, relembrando aquele caso de Suzano, né, o massacre na escola estadual Professor Raul Brasil, que infelizmente acabou vitimando 5 estudantes e também 2 funcionárias da instituição. Então, pensando, né, na segurança do ambiente escolar, dos alunos, dos professores, enfim, de todas as pessoas que estão envolvidas naquele ambiente, esse grupo aprovou, né, um projeto que traz uma série de regras de segurança a serem cumpridas por todas as escolas no estado de São Paulo. E eu destaco aqui, né, que esse texto ele fala sobre a capacitação, né, dos servidores das instituições, não só para combater os casos de violência, mas também na tentativa de prevenir, de evitar que situações que a gente sabe que são muito tristes e que trazem prejuízos aconteçam no ambiente escolar. E eu vou finalizar o meu destaque sobre os trabalhos da Comissão de Educação e Cultura com a participação do senhor Rocieli Soares, né, secretário de Educação, que foi recebido pelos parlamentares para prestar esclarecimentos e também para falar das ações da pasta ao longo do ano de 2020. A gente sabe que foi um ano muito atípico para todo mundo,
mas para os estudantes principalmente, porque com o fechamento das escolas, eles passaram a ter aulas virtuais, né? Algo novo para muitos estudantes. Então, o secretário falou sobre a questão das medidas que foram tomadas para dar suporte, né? Para que eles pudessem continuar o desenvolvimento escolar, mesmo não estando presencialmente nas escolas. Então, ele falou sobre a distribuição de kits de materiais para complementar as aulas remotas e também sobre o contrato com as operadoras de telefonia, para que os estudantes pudessem, de fato, né, acompanhar as aulas virtuais, que a gente sabe demandam de internet. E também, desde o início da quarentena, né, quando as escolas foram fechadas, os estudantes passaram a ter as aulas ao vivo na TV Cultura, na TV Univesp e também pelo aplicativo Centro de Mídias. E claro que durante essa participação aí do secretário na comissão, muito também se falou sobre o retorno das aulas presenciais, que a gente sabe que é algo que tem gerado bastante expectativa, mas claro, essa discussão sempre pensando nos protocolos e também na segurança de todos, já que a pandemia do novo coronavírus ainda não acabou. Priscila, Tayana, acho que vale a pena, né, mostrar o que aconteceu no ano de 2020, porque mesmo em meio à pandemia, o Legislativo Paulista não parou de trabalhar e utilizou aí a tecnologia como uma aliada para continuar, né, debatendo temas importantes para a população, mas, claro, também seguindo os protocolos de segurança e garantindo a saúde de todos. É com vocês aí no estúdio. Exatamente, Amanda. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Realmente, o parlamento não parou, né? Nós também não, várias atividades. Nós cobrimos todos, então, os trabalhos dos parlamentares durante esse período, que não foram poucos, né? Foram votadas várias medidas, então, ali por conta da urgência, né, que nós tivemos agora por conta da pandemia. Os deputados se mobilizaram, o parlamento se mobilizou para tomar as atitudes adequadas. E olha, Tayana, uma coisa que eu acredito que você até já tenha falado também com seus entrevistados, em relação ao acolhimento que essas crianças vão precisar na volta às aulas, porque muitas tiveram problemas sérios em casa. Algumas foram super bem acolhidas, mas outras não, tiveram muitos problemas. Exatamente, Priscila, como você falou, a gente entrevistou aí, eu cheguei a conversar com secretárias de educação e realmente é uma preocupação aí das escolas, então essa retomada das aulas, como essas crianças vão chegar novamente até a escola, porque a gente sabe que muitas vezes o professor não é só professor, é psicólogo da criança também. A gente sabe que, infelizmente, o número de crianças que sofrem diversos abusos dentro de casa acabam sendo descobertos pelas próprias professoras e pela própria escola. Então, existe aí essa preocupação também, pelo que a gente vem conversando aí com os secretários de educação aí de diversas cidades aqui do estado. Lembrando também que tem muitas crianças que já começaram a apresentar também sinais ali como ansiedade, depressão, pânico. Então, realmente, os professores vão ter um grande desafio para receber, né, esses alunos, mas os professores já estão se preparando também para esse acolhimento, né? Quem consegue esquecer dos seus professores, né? A gente sempre lembra dos nossos professores porque realmente eles têm um papel fundamental na formação de todos nós, né? Exatamente, Priscila. Então, vamos lá, vamos seguir com mais informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Olha, o Conselho Nacional de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da Economia, aprovou o prêmio zero para o DPVAT em 2021. Isso significa que não haverá cobrança da taxa do seguro este ano. De acordo com a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, o seguro obrigatório não será cobrado porque o DPVAT tem recursos em caixa suficientes para a operação durante o ano. Em 2020, o DPVAT passou por uma redução de 68% para carros, estabelecendo o valor de R$ 5,23 e de 86% para motos, chegando a R$ 12,30. Que bom, algo a menos para a gente pagar agora nesse comecinho de ano, né? Exatamente. Então vamos lá, todos os anos é a mesma preocupação, a renovação do seguro do carro. Para garantir um serviço de qualidade e melhor preço, é preciso fazer muita pesquisa e vários orçamentos. Sobre esse tema, nós vamos conversar com Kleber de Paula, especialista no assunto. Bom dia, bem-vindo, Kleber.
Fala pra gente como fazer, então, para não ter dor de cabeça na hora de fechar um contrato de seguro de carro. Olá, bom dia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente esclarecer um pouquinho mais as dúvidas do consumidor, que é quem importa no final das contas, né? Bom, vamos lá. É uma preocupação realmente recorrente, né, do brasileiro, a questão do custo, né, do seguro de automóvel. Nas carteiras das seguradoras é um dos produtos mais vendidos, né, mas também é um dos produtos mais onde tem mais sinistralidade, que se encontra essa variação de taxas e o consumidor fica sem entender muito bem o que está acontecendo de uma companhia para outra, e é isso que leva o consumidor a buscar... Kleber, nós vamos te interromper só um minutinho, nós vamos reconectar então a nossa entrevista com você, porque esse assunto é muito importante, né? Na hora da gente fazer ali a cotação, olha que dor de cabeça, hein? Porque pede várias cotações de várias empresas. E, Tayana, não sei se você já passou por isso, mas às vezes você recebe um orçamento alto e um outro orçamento com uma diferença muito grande. E daí você fica, e aí? O que está acontecendo? Por que tem essa diferença tão grande? Não está me cobrindo direito? O que está aqui nas entrelinhas, né, que eu não estou vendo? E exatamente o que a gente tem que ficar atento, essas entrelinhas, né, Priscila? Muitas vezes a gente recebe lá, agora a gente tem recebido virtualmente, mas a gente recebe um e-mail com vários papéis. É importante que a gente preste atenção em cada detalhe, porque é nesse detalhe que muda o valor também, né? E aí também tem toda aquela história de bônus, a idade, onde você mora... Tem tudo isso também, né, Priscila, que a gente tem que ficar bem atento. E tem várias empresas também, né? Então a gente também tem que pesquisar a idoneidade também dessa empresa. Às vezes uma pode oferecer ali um preço muito atrativo, mas o que todo mundo fala, né? Todos os especialistas, aquilo que o preço está muito fora, toma cuidado, né? Olha direitinho, vê se realmente você não vai estar entrando ali num problema, né? De repente precisar, na hora que precisar, não ter então o que o seguro poderia te proporcionar, né? Porque aí na hora do aperto você precisa e descobre só na hora do aperto que realmente não era coberto por aquilo, né, Priscila? Vamos tentar a reconexão então com o Kleber? Vamos lá, Kleber, já nos escuta? Escuto perfeitamente. Ok. Então já vamos voltar um pouquinho então àquilo que você falava, que a gente não conseguiu entender muito bem por conta da conexão. Então, fala pra gente como não cair, então, e ter problemas, né, na hora de contratar um seguro. Tá, legal. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa é buscar bons profissionais, né? O mercado tem muita gente boa atuando com essa modalidade de seguro, né? Como você citou, o seguro de automóvel. A questão da variação de preços, ela se dá pela variação de sinistralidade. Então, as companhias de seguro acompanham isso de forma quase que instantânea, e elas fazem variações de taxa com base na sinistralidade, que é impactada por modelo de veículo, por região, por faixa etária. Então, é estatística e muda sempre. Então, o cliente, ele precisa mesmo estar atento para que ele não tenha um custo muito elevado e, né, do lado de cá, a gente como profissional nesse segmento também está sempre antenado para conseguir levar para o cliente o melhor custo-benefício. E, Kleber, conta um pouquinho pra gente, na comparação com outros países, o brasileiro tem mesmo o hábito de fazer seguro de automóvel, não é mesmo? Na comparação com outros países, né, quando a gente fala de Europa e quando a gente fala do mercado norte-americano, a cultura do seguro já está muito mais enraizada, né? Aqui no Brasil, a gente começou comprando seguro principalmente por receio do que por desejo de ter tranquilidade. E como o automóvel é um risco muito iminente na vida do brasileiro, por conta de tudo que a gente já sabe, muito roubo, acidente de trânsito, então as pessoas compram mais o seguro de automóvel, o que vem também mudando aí ao longo dos últimos anos, né? Outros riscos já estão ganhando mais atenção do consumidor. Mas aqui no Brasil ainda é o seguro de automóvel o seguro mais praticado, mais popular, muito embora apenas 30% da frota de veículos é segurada. Kleber, no caso aí das enchentes, né, a gente entra então nesse momento, esse período do ano, que as enchentes até acabam sendo comuns em algumas regiões,
A pessoa acha que tem ali o seguro, que está tranquilo e resolve enfrentar uma enchente. O carro é coberto ou não? Vamos lá. Se eu estiver parado no trânsito e aquela rua onde eu estou parado encheu e atingiu o meu veículo, está sim coberto, né? Quando é que não está coberto? Quando eu tomo para mim o risco de encarar uma enchente. Então, eu estou chegando numa rua, ali na frente está alagado, eu vi que está alagado, mas eu falo, não, eu vou tentar passar. Meu veículo não foi feito para rodar na água, então, fatalmente eu posso ter um prejuízo, né? Pode entrar água pelo escapamento, entrar água no motor, e a seguradora tem como entender que o veículo estava ligado e funcionando e acelerando no momento em que entrou água. Então, nesse caso em que o risco foi tomado para si, a seguradora tem o direito de recusar a indenização. Quando o meu veículo está parado, mesmo sozinho ou comigo, mas a enchente vem e eu não tenho para onde correr, aí não, aí é um risco que está coberto pela apólice. Eu só queria complementar aí essa pergunta. Como que a pessoa vai provar, então, que ela está num local parado, ou enfim, ou está no trânsito, de repente foi pego ali pela enchente e quando realmente ela se arriscou? Como provar, então, que ela não teve culpa? Legal, muito boa pergunta. Se eu estou parado no trânsito, numa situação em que eu não tenho como sair, porque eu tenho um carro na frente, carro atrás e carro dos lados, a melhor coisa é desligar o veículo. Por quê? Porque quando o veículo está desligado, o motor não vai receber água. A melhor forma que a seguradora tem para provar que você estava utilizando é o motor do carro cheio de água. Isso acontece quando eu estou acelerando em uma região onde a água ultrapassa a altura mínima suportável pelo veículo. Agora a gente falando um pouquinho, né, Kleber, de renovação. O que a gente tem que ficar atento aí na hora de renovar, né? A gente, principalmente no caso de sinistro, né? É viável a gente continuar aí com a seguradora por uma questão de fidelidade ou é bom a gente cotar? Dá umas dicas pra gente aí, para quem está em casa, de como fazer essa renovação, o que vale a pena. Legal. Bom, o corretor de seguros hoje, né, que é a área na qual a gente atua, ele tem diversas opções para o cliente. É óbvio que se você teve um sinistro e foi bem atendido por uma companhia, você tende a querer manter o seu seguro ali. Mas muitas vezes não é nem a vontade do consumidor, muitas vezes a seguradora se recusa a renovar um seguro de alguém que teve sinistro na vigência anterior. Então é papel do corretor de seguros oferecer múltiplas opções para o cliente. Então, antecedência, eu acho que é a palavra-chave, né? Sempre buscar com uma antecedência aí mínima de 20 dias, já começar a fazer os estudos para entender qual a seguradora que vai acolher melhor aquele risco e, portanto, vai oferecer uma taxa mais interessante para o cliente. Kleber, explica um pouquinho melhor isso para a gente. Então, quer dizer que a seguradora ela pode se recusar, então, a renovar esse contrato e ela pode também se recusar a pagar o sinistro, caso seja necessário? Olha, vamos lá. Primeiro, o contrato entre a seguradora e o cliente é um contrato que pode ser não renovado por qualquer uma das partes. Então, se eu sou um cliente que tem um alto índice de utilização, as chances de eu ter o meu seguro recusado pela seguradora são grandes. Isso acontece com uma frequência muito grande. Não é tão falado assim, por quê? Porque se o seguro do cliente está na seguradora A e o corretor, na renovação, percebe, ele oferece a seguradora B, a seguradora C e o cliente continua coberto. Mas acontece muito do cliente não conseguir renovação naquela mesma seguradora em que ele estava quando ele teve sinistro. Isso acontece com uma frequência muito significativa. Com relação à recusa de indenização, as recusas podem acontecer de diversas formas, mas quase sempre porque a companhia identificou má fé, algum tipo de situação que não estava prevista no contrato, um agravo de risco, uma alteração técnica, coisas do tipo que não estão previstas naquele risco que foi contratado, podem sim ocasionar uma perda de indenização. Agora, Kleber, muitas pessoas, né, acabam não fazendo, às vezes, o seguro alto porque pensam que não vão usar, então pode ser um dinheiro aí que pode ser gasto com uma outra coisa. Então, por isso também que os seguros acabam oferecendo outro tipo de serviço, como, por exemplo, chaveiro, manutenção de casa. Isso acaba encarecendo mais ainda o seguro alto? Olha, não.
Não. Essas assistências 24 horas, elas começaram há alguns anos atrás, né, aproximadamente 20 anos atrás, e elas só foram sendo enriquecidas ao longo do tempo. Então, essa despesa com assistência 24 horas é uma despesa de marketing das companhias. Então, elas foram atribuindo, né, esses novos serviços justamente para agregar valor para o cliente, porque a percepção do cliente em relação ao seguro era uma percepção muito fria. Eu compro um seguro, gasto R$2.000, passam 12 meses, eu não utilizo, e eu vou lá de novo, coloco mais R$2.000 e não utilizo. Então, as pessoas tinham uma percepção muito fria. Então, esses serviços adicionais, que vêm trazendo comodidade, as pessoas convidam, chamam a manutenção para trocar um chuveiro, para trocar lâmpada, para fazer alguns reparos, reparo em máquina de lavar, reparo em geladeira. Então, tudo isso agregou valor. O que precisa acontecer cada dia mais, pessoas que estão no meu papel, né, de fornecedores do mercado, instruir o cliente a utilizar. Né? Então, isso não encarece o seguro, isso é marketing, para atribuir mais valor para o produto, e os clientes precisam usar. Muitas vezes, o cliente deixa de utilizar, compra um serviço que ele tinha gratuito no seguro de automóvel, por exemplo, ou no seguro residencial, e aí depois ele entende que o seguro não tem muito valor, né? Mas, na verdade, tem sim, tem muita coisa interessante para o cliente utilizar. Uma outra coisa que você disse, com relação à percepção, né? A gente acha que compra para não usar, mas isso não existe. Quando você compra uma apólice de seguro, você já está utilizando. Por quê? Você está se livrando de determinados riscos. Essa tranquilidade que a gente tem quando sai para jantar e deixa o carro na rua, quando vai visitar um amigo e deixa o carro na rua, ela só é permitida porque nós temos uma apólice de seguro. Então, eu diria que você está comprando essa tranquilidade. Kleber, o que não pode faltar de jeito nenhum ali na hora da contratação de um seguro, né? Até a gente comentava aqui quando você estava, a gente fazendo a reconexão, né, com a sua entrevista, falando um pouco de várias coisas que acontecem, vários detalhes, né, nas entrelinhas dos contratos que a gente acaba passando batido, né? Mas o que não pode faltar de jeito nenhum? Quais são os itens essenciais de um contrato? Tá, legal, muito bom. Não pode faltar verdade. Riqueza de informação. Quando eu vou conversar com você para te atender, eu preciso conseguir levantar o seu risco corretamente. Como é que eu faço isso? Através de algumas perguntas que a gente já tem, né, no nosso script, para que eu entenda a sua necessidade. Então, se você é alguém que visita clientes, eu preciso mencionar que você visita clientes. Se você é alguém que não tem garagem, eu preciso mencionar que você não tem garagem. Então, muitas das indenizações frustradas no mercado acontecem porque não tem riqueza de informação. O brasileiro ele ainda não está preparado para entrar na internet e comprar um seguro. Ele pode até fazer isso, mas aí ele está colocando algumas informações que às vezes ele julga que estão corretas, mas ter do outro lado um profissional que vai orientá-lo para que ele realmente saiba qual é a consequência daquela informação é muito importante. Então, não pode faltar verdade nas informações, o CEP de onde eu moro, se eu sou casado, se eu tenho um filho que tem menos de 25 anos e pode eventualmente dirigir o veículo. Todas as informações elas vão contribuir para a elaboração da minha taxa específica de risco. E é isso que vai precificar o meu seguro. Então, se eu falhar nessas informações, eu posso ter um problema lá na frente. Tendo verdade e clareza, dificilmente vai dar problema. Mas até dentro disso, né, que o Kleber fala, tem muita gente que acaba não contando algumas informações, acreditando que o seguro vai sair mais barato. Isso acontece, né? Mas daí depois a conta vem, é isso, Kleber? No final das contas é o seguinte, se o seguro for mais barato, é porque o teu risco foi identificado como menor. Então, se a seguradora acreditou nas suas informações e precificou o que você disse que tinha, ela não é obrigada a arcar com risco maior do que aquele que você mencionou. Por isso, inclusive, é muito importante, durante a vigência do seguro, a gente manter a seguradora informada. Se eu me divorciei, eu preciso informar. Se o meu filho que tinha 17, agora tem 18, está habilitado, eu preciso informar. Se eu mudei de residência, eu preciso informar. Porque todos esses aspectos vão ajudar a companhia a entender o risco real que eu estou contratando ela para
transferir, né? Eu estou transferindo um risco para alguém. Então, assim, se eu estou te transferindo um risco, você quer saber exatamente que risco é esse, para dizer se você consegue ou não assumir. Então, uma vez que eu omiti informações, o risco não está devidamente apurado. Então, eu corro sim o risco de sofrer uma recusa de indenização. Agora, Kleber, nesse momento aí que a gente está passando de crise, também de isolamento social, as pessoas acabam saindo menos de casa, ou pelo menos deveria ser assim, as seguradoras estão mais flexíveis quanto a valores, até para manter o cliente? Sim, sim. Logo no início da pandemia, a grande maior parte das seguradoras de automóvel lançou várias situações, né, várias opções para aquele cliente que teria problemas para pagamento. Então, elas flexibilizaram. Teve companhia que tirou o juro da parcela, flexibilizaram nas negociações de parcelas em atraso. Houve, sim, muita flexibilização. E por conta dessa redução de trânsito que a gente sofreu em 2020, que foi muito grande, as taxas também foram reduzidas. Muita sinistro não teve, e em função disso a seguradora conseguiu fazer uma reserva mais interessante do que aquela que ela achava. Então, os reajustes de taxas de seguros não têm sido tão frequentes, o seguro, de certa forma, ficou um pouco mais barato. Claro, é caso a caso, né? Mas, sim, teve uma flexibilização bem interessante. Ô Kleber, e nesse momento, então, de pandemia, que muitas pessoas tiveram, então, um impacto econômico, também o setor acabou sofrendo também nesse momento ou não? Olha, no que diz respeito a seguro de automóvel, no começo da pandemia, sim, né, o pessoal começou... A gente bateu um desespero em todo mundo, né, gente? Nós nunca vivemos uma situação como essa. Então, teve gente que saiu vendendo carro, a pessoa tinha 2 carros, vendeu um. Então, sim, uma queda bem significativa. Houve também uma queda significativa por conta da paralisação das montadoras, né? Então, os veículos ficaram com a fabricação represada. Só que logo, quando a economia começou a retomar, mas... depois do meio do ano, as montadoras voltaram, isso veio assim com velocidade de volta. Então, não acho que dá para afirmar que as seguradoras tiveram perdas. Eu acho que teve um momento ali de readequação, mas logo depois começou a voltar ao ritmo normal, e em virtude dessa redução de utilização, eu diria que as seguradoras, grande parte pelo menos, fechou o ano de 2020 com resultado muito interessante. A pandemia, não vejo que ela prejudicou esse mercado. Até pelo contrário, eu acho que a gente começou a ter uma consciência um pouco mais aguda em relação ao risco. Eu acho que, de certa forma, né, ninguém queria isso, mas até ajudou o mercado de seguros, é a minha opinião. Rede Alesp, agradecer as dicas e os esclarecimentos que você trouxe para a gente. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, então. Eu que agradeço, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigada, ótimo dia para você. Bom, o Procon de São Paulo anunciou que vai entrar com uma ação civil pública para suspender ou, ao menos, reduzir os reajustes nos planos de saúde. A iniciativa será feita em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado. Para subsidiar a ação judicial, o Procon está solicitando os consumidores que tiveram reajustes abusivos para registrarem reclamação no órgão. No ano passado, as operadoras foram notificadas pelo Procon a apresentar o índice de sinistralidade, mostrando o aumento de custos que justificaria os reajustes das mensalidades dos planos. Algumas empresas chegaram a ser multadas por não divulgar essa informação. Em agosto de 2020, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, determinou a suspensão dos reajustes em razão da pandemia do novo coronavírus. A reguladora permitiu, no entanto, que os reajustes pudessem começar a ser aplicados a partir de janeiro de 2021. Lembrando também que o Procon tem ali um aplicativo, então as pessoas podem fazer ali as suas reclamações de uma forma muito rápida e funciona, viu? Sempre há uma resposta por meio, então, desse serviço. Então, vamos lá. Olha, o governo estuda adiantar em 2021 parte dos pagamentos do 13º salário dos pensionistas e aposentados e do abono salarial como forma de conter o baque
a economia do fim do auxílio emergencial. No ano passado, o 13º do INSS foi integralmente pago no primeiro semestre, no valor total de 47 bilhões e 500 milhões de reais, como uma das medidas de enfrentamento ao impacto econômico da pandemia da Covid-19. Agora, em meio ao recrudescimento, né, da pandemia e ao fim dos pagamentos do auxílio, a intenção é retomar parcialmente o expediente que não impacta a despesa total do ano, sujeita à regra do teto de gastos. Com o reajuste do teto dos benefícios pagos pelo INSS para R$ 6.433, as faixas de contribuição dos empregados com carteira assinada, domésticos e trabalhadores avulsos foram atualizadas. Com um reajuste de 5,45% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, quem ganha menos vai contribuir menos para o INSS e quem ganha mais vai contribuir mais. Esses novos valores deverão ser recolhidos apenas em fevereiro, porque são relativos aos salários de janeiro. Os recolhimentos relativos aos salários de dezembro de 2020 e efetuados em janeiro deste ano ainda seguem a tabela anterior. De acordo com os cálculos de especialistas, somente os salários a partir de R$ 6.156 terão aumento no valor da contribuição em relação a 2020. Isso ocorre porque a tabela, com a tabela progressiva, né, monetariamente, os trabalhadores que não tiveram reajuste de salário terão a redução de contribuição. 2020 foi um caos na economia do país. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, fechou em alta de 4,52%, maior desde 2016. Com o descontrole da economia, surge ou ressurge o fantasma da inflação. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Leila Pellegrino, que é coordenadora do curso universitário de Economia. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso jornal, Leila. Já podemos ligar o sinal de alerta, então, aí, em relação à inflação? O que esperar em 2021? Seja bem-vinda ao jornal. Nós estamos, então, refazendo, né, a nossa conexão com a Leila. Essas coisas de internet acontecem. A gente está aí nesse momento de pandemia, vivendo uma realidade diferente, né? E, ao mesmo tempo que é muito bom, porque nós descobrimos vários outras ferramentas, né? Por exemplo, a telemedicina, né? Que foi já era autorizado, já estava em funcionamento, mas não com a força que teve agora na pandemia, mas a gente ainda precisa de uma internet com mais qualidade em todo o país, né? Essa é uma discussão que vem há anos. As pessoas, nós não recebemos, não é nem sempre, nós não recebemos a internet que pagamos, né? Aquele sinal que vem é distribuído para várias pessoas, cada um fica com um pedacinho dela e a gente fica esperando que dias melhores venham e principalmente essa questão da tecnologia, da internet seja resolvida aqui no país. Bom, enquanto a gente refaz, então, a nossa conexão, nós seguimos com informações aqui. Já reconectamos. Reconectamos. Você nos escuta, Leila? Escuto perfeitamente. Ótimo. Leila, então, como a gente vai falar um pouquinho desse fantasma aí da inflação, vamos começar explicando para quem está em casa aí de uma forma didática o que é a inflação. Bom, a inflação, ela é um aumento sistemático, ela é um aumento generalizado de preços. Então, na verdade, a gente pode entender a inflação como um aumento geral, um aumento dos preços em geral dentro do país. Né? Então, a gente tem várias medidas. A inflação ela pode ser, de alguma forma, sentida de forma diferente por pessoas que consomem itens diferentes, por pessoas que estão em regiões diferentes, mas a inflação ela é entendida como um aumento generalizado, um aumento geral de preços. E Leila, como eu tinha feito a pergunta anteriormente, e aí a gente teve esse problema com a conexão, eu queria que você falasse já para quem está em casa, se a gente deve então
ligar aí o nosso sinal de alerta com relação à inflação, né? O que a gente pode esperar de 2021? Bom, na verdade, para a gente entender esse processo de inflação, é importante a gente ter em mente que a gente teve um aumento, né, dos fatores que promovem a inflação. Então, sim, é importante ligar o sinal de alerta, porque a expectativa é que a gente tenha ainda, nos primeiros meses aqui de 2021, essa manutenção de uma inflação mais alta, né? Torcemos para que até o final do ano a gente tenha uma redução dessa expectativa de inflação, mas para os próximos meses, aí, para o período mais imediato, a expectativa é sim de alta da inflação, né? Em grande medida por conta da própria pandemia, né? Que, de um lado, teve um impacto na oferta de bens, impactou na oferta de matérias-primas, a gente teve um aumento e a gente tem uma tendência de aumento no preço das commodities, que são elementos que acabam influenciando os preços aqui no Brasil. A gente teve a alta do dólar, que também acaba encarecendo produtos importados, e isso produz, né, um processo de inflação maior. A gente teve aí também, né, em momentos imediatamente anteriores, aí um aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Isso também faz uma pressão sobre os preços aqui no Brasil. Leila, eu queria que você desse um exemplo para quem está em casa em relação à inflação, porque entender, né, esse sistema, ele é difícil para quem está em casa, né? Mas por exemplo, aquele salário que você comprava, fazia o mercado, pagava as contas, ele não vai dar mais? É meio que nessa linha, nessa direção? É bem por aí. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Que a gente vai comprar um produto no supermercado que tenha uma matéria-prima importada, né? Por conta aí da elevação do dólar nos últimos tempos, por exemplo, o preço dessa matéria-prima sofreu reajuste, ela subiu, né? E aí, esse produto vai chegar no mercado mais caro do que ele estava antes. Se a gente não tem um reajuste dos salários na mesma proporção desse aumento de preços desse produto, eu vou precisar de mais salário para comprar o mesmo produto. Consequentemente, né, um dos efeitos ruins da inflação, né, talvez o principal deles, seja justamente esse: eu preciso de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que eu comprava antes. Isso significa que, em média, quem não conseguir, né, quem não teve um reajuste da sua renda na mesma proporção desse aumento de inflação, que é boa parte da população nacional, né, a gente vai ter uma perda do poder aquisitivo, sim. Né? Essa é uma das consequências, talvez a consequência mais importante da inflação. Né? Ela acaba concentrando renda porque eu preciso de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que eu comprava antes. Leila, e a população pode fazer alguma coisa para ajudar, então, a diminuir esses índices de inflação, mudar ali a forma de comprar, de consumir? Tem alguma maneira que a população pode ajudar? Bom, na verdade, assim, a ação da população, ela não é suficiente para eu mudar o aumento do preço desses insumos, por exemplo, porque eles estão vindo do mercado internacional e do processo produtivo como um todo. Então, a população não pode influenciar no índice de inflação. Mas é importante que o que a população pode fazer? Ela pode tentar se proteger dessa inflação. E como é que a gente se protege dessa inflação? Primeiro, fazendo uma pesquisa de preços muito intensa, mais ampla possível. Né? Então, eu vou pesquisar se pela internet sai mais barato, ou no ponto que eu vou comprar, né? Qual é o valor, quais são as melhores oportunidades, as melhores ofertas, promoções. Né? Então, eu vou tentar me organizar nesse sentido de planejar, olhar para aquilo que eu realmente preciso. Será que eu preciso mesmo desse item? Será que eu não preciso? Será que eu consigo comprar, por exemplo, né? Agora nós estamos na época dos materiais escolares e tal. Será que eu não consigo comprar de uma mãe de uma série anterior que o material está quase novo, o livro está quase novo? Né? Será que Então, esses são caminhos para que a população se defenda do processo inflacionário.
né? Mas, infelizmente, o comportamento da população no mercado não impacta sobre a estrutura de custos no processo produtivo. Então, a população não consegue influenciar o índice nesse sentido, mas ela consegue tentar se defender de alguma forma nesse processo inflacionário. Agora, Leila, a gente vê, né, que o índice aí da inflação aumentou muito, né, em 2020 e chegou a ser maior do que a de 2016, que já tinha sido alta. Como que a pandemia, então, impactou aí? Como que o coronavírus impactou nesse aumento? Bom, o corona acaba, né, a pandemia ela acaba impactando sobre o processo inflacionário, principalmente porque ela altera a estrutura de produção. Durante algum tempo, né, em 2020, a produção ficou interrompida. E quando retornou num ritmo menor, por conta das medidas de segurança necessárias para que a gente conseguisse produzir as coisas. Então, a gente teve uma escassez de bens, né, que já era um processo natural da pandemia. Além disso, né, os fluxos de comércio internacionais foram prejudicados pela pandemia, porque não era um fenômeno só no Brasil, um fenômeno mundial. Então, a produção em escala internacional, de alguma forma, também foi impactada por esse processo de pandemia. Então, a gente tem essa condição, né? Então, a produção doméstica que ficou prejudicada, o comércio internacional ficou prejudicado e a produção internacional como um todo, né? Isso acabou, além de tudo isso, né, a gente ainda tem um custo grande, né, do fato de, por exemplo, a dificuldade de controlar a pandemia desequilibra as variáveis macroeconômicas e, por exemplo, o dólar, né, fica mais alto. Então, a gente tem vários fatores que acabam produzindo ou resultando num custo da pandemia sobre a inflação, de alguma forma. O auxílio emergencial de 2020 causou algum impacto na inflação ou, na verdade, até ajudou ali com essa ingestão de dinheiros? Bom, na verdade, o auxílio tem um papel super importante na atividade econômica no sentido de assegurar a renda, né, de uma parcela significativa da população ao longo de 2020. Né? Se não fosse o auxílio, né, o impacto sobre o crescimento da economia, não necessariamente sobre a inflação, mas sobre o crescimento, teria sido muito pior. Né? A gente vai observar que, por exemplo, por exemplo, a defesa da renda, né, a possibilidade das pessoas consumirem os itens mais essenciais, né, de uma boa parcela da população dependeu do auxílio. Né? Na inflação, o auxílio não tem um impacto direto. Por quê? Porque essa inflação é uma inflação que ela é uma inflação que está relacionada aos custos de produção e não à demanda. Se fosse uma inflação motivada por uma explosão do consumo, por exemplo, a gente poderia pensar que o auxílio tivesse algum impacto, mas não é o caso. Né? Ela é uma inflação que está relacionada a custos de produção e não ao comportamento do consumidor. Por isso é que nem o auxílio tem um impacto direto e nem o consumidor pode, ele, de forma autônoma, interferir nesse processo. Agora, quais foram, né, os grupos aí que puxaram a inflação? Leila, você explica para a gente um pouquinho. Tá, então a gente teve alguns grupos importantes, né? Então, por exemplo, alimentos, né? A alta nos alimentos foi histórica ao longo de 2020, foi muito expressiva, né? E num momento em que as pessoas também estão consumindo mais dentro de casa, né? Estão dependendo menos de restaurantes e tal, e passaram a consumir esses elementos diretamente em casa. Então, esse foi um preço importante, né? Um outro preço que foi muito importante foi o aumento da energia elétrica, né? E que acabou puxando esses preços e acabou puxando esses índices de inflação para cima nesse ano. Além deles, as commodities em geral, enfim, aço, petróleo e tudo mais. Você falou dos alimentos, né, que puxaram, então, a inflação. Como que o consumidor também consegue lidar com isso?
né? Nós vimos que o preço do arroz, por exemplo, durante a pandemia foi às alturas. E é um produto de item básico, né, para a população, para alimentação. Mas alguns outros produtos a gente troca, faz uma troca, por exemplo, a carne. Sim. Então, assim, é importante que a população, assim, eu volto a dizer, o planejamento é uma questão essencial, né? Então, se eu pensar na população como um todo, né, o que eu preciso entender? Preciso entender assim, olha, o que eu realmente preciso comprar? Alimento é uma coisa que não tem como a gente escapar, precisa comprar os alimentos, eles são itens essenciais. Quais são mais essenciais na minha cesta, né? Os que são mais essenciais, se eles estão mais caros no mercado, será que eu consigo fazer alguma substituição? Se eu não conseguir fazer a substituição, eu tenho que pesquisar qual é a opção mais barata, qual é o caminho, né? Qual é a condição de oferta mais barata, qual é o supermercado mais barato, qual é o espaço onde eu consigo comprar de uma maneira mais inteligente. Será que eu consigo comprar e armazenar e me planejar para que isso aconteça da melhor maneira possível? Então, o caminho, né, para isso é o planejamento. O que dá para ser substituído, sim, eu posso e devo substituir, porque, volto a dizer, o grande esforço da população nesse momento é de defender a sua renda, né? Então, se eu não posso controlar a inflação, eu posso tentar contornar esse processo como? Buscando um produto que seja mais barato, né? Tentando fazer uma substituição por alguma coisa, né, que caiba dentro do meu orçamento, que maximize o meu ganho ali, tentar planejar isso, né, e evitar, sobretudo, né, aquelas compras de última hora, porque nelas, geralmente, a gente acaba pagando mais caro, né, pagando o preço fora do nosso, do orçamento, muitas vezes, né, e ela acaba não satisfazendo, ela acaba não estando dentro desse processo de controle que a população deve fazer de todos os seus gastos, em especial dos seus gastos de alimentos nesse momento. Tá certo. Leila Pellegrino, eu queria agradecer aí a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, agradecer os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Obrigada. Um ótimo dia para você. Obrigada. Nós seguimos aqui o Jornal da Rede Alesp com mais informações para você. Os prefeitos das 7 cidades do Grande ABC Paulista fizeram uma assembleia na qual determinaram a retomada de aulas presenciais ali na região para 18 de fevereiro na rede privada e 1º de março para a rede pública. Essa decisão foi tomada com base no cronograma de vacinação contra a Covid-19. O retorno deve seguir os protocolos sanitários, incluindo rodízio de alunos e distanciamento social. Caso tenha algum atraso no início da vacinação da população, os prefeitos pretendem se reunir novamente para deliberar se a volta presencial dos alunos será mantida. O consórcio optou por manter a gratuidade dos transportes públicos para idosos de 60 a 64 anos. E até sobre essa questão da volta às aulas, né? Hoje eu escutava uma comentarista internacional que está na França falando, então, sobre uma mutação do vírus, né? Uma nova mutação que tem atingido especificamente crianças e adolescentes, né? E por conta disso, essa alta na disseminação da doença, a contaminação do novo coronavírus na Europa, por conta da volta às aulas. Então, é algo que eles estão repensando também, já identificada essa nova mutação. Seguimos aqui. Bom, foi prorrogado até amanhã o período para pedidos de transferências entre escolas da rede estadual. Pais responsáveis ou estudantes com mais de 18 anos podem pedir a mudança. Os pedidos podem ser realizados diretamente nas escolas que pretendem conseguir a matrícula e nas unidades do Poupa Tempo. Os alunos que já fazem parte da rede estadual também podem fazer a solicitação online pela plataforma da Secretaria Escolar Digital, SED. Essa movimentação pode ser feita por alunos que já estão matriculadas na rede estadual e desejam mudar de unidade ou estudantes das redes municipais.
Ainda é possível solicitar a transferência para as unidades do Programa de Ensino Integral PEI. No total, são 1.080 vagas da modalidade em todo o estado. Bom, nós vamos então agora de entrevista. É isso? Com quem nós vamos falar agora? Ok, olha, agora a gente vai falar então, temos mais uma entrevista. O assunto agora é saúde. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que a melatonina, um hormônio responsável pela regulação do sono, pode ser uma barreira contra a Covid-19. Quem vai explicar tudo sobre essa pesquisa é a professora de Biociência da USP, Regina Pelkman Marcus. Bom dia, professora Regina. Esse estudo pode ser aí uma esperança, então, e um aliado na luta contra o novo coronavírus? Conta um pouquinho pra gente. Bom dia, que pena não ver o seu rosto. Sim, pode. E, na realidade, o que nós fizemos foi algo assim um pouco antes de se usar melatonina ou qualquer outro derivado de melatonina. O que nós fizemos foi uma pesquisa básica. Nossa pergunta era saber o que acontece entre inspirar o vírus e o vírus sair do ar que está entre o nosso nariz e o nosso pulmão e passar para dentro do organismo e infectar o nosso organismo. É esse momento do início do, talvez, Big Bang, da hora que começa. Existem células que ficam aí vigilando o que entra pelo ar inspirado, e essas células, independente de qualquer coisa de melatonina de sono, nós sabemos que ela produz melatonina. Isso foi um trabalho do nosso laboratório, que foi publicado a partir de 2013, a última publicação foi em abril de 2020. Com a Covid, nós queríamos saber se isso era importante para deter o vírus, fizemos um índice gênico, aplicamos em genomas disponíveis de muitas pessoas saudáveis, e a nossa descoberta foi que quando esse índice indica que o pulmão produz melatonina, nada a ver com o sono, o pulmão produz melatonina, as proteínas que são portas para os vírus entrarem no nosso organismo não aparecem. Então quer dizer que nessas circunstâncias eu posso imaginar que aí estão aquelas pessoas que pegam o vírus, que têm PCR positivo, mas não têm sintomas ou têm sintomas muito fracos. E todos nós estamos acostumados a entender. Então, o que nós temos agora é uma pesquisa de conhecimento que abre portas para entender como o vírus entra, tá? Antes da gente se defender dele. Eu estou querendo entender como ele entra. Uhum. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente, então, como adquirir uma rotina para ter, então, a quantidade recomendada de melatonina no corpo, né? E o que a gente precisa evitar? Pergunta de $1 milhão. Não é? Não, porque ainda nós não sabemos. Para o organismo, para sono, etc., está nas redes, a gente sabe, é 1 miligrama, tomado sempre à mesma hora, à noite. Nunca antes de dormir, é sempre na mesma hora, porque a melatonina é o hormônio do escuro. Agora, o que a minha pesquisa abre? Abre portas para eu começar a entender esse novo papel da melatonina, ok? Mas também, e é por isso que eu acho que eu estou querendo falar, abre portas para eu saber que eu moro com uma pessoa junto, com meu marido, e um pega o vírus, o outro também, um tem sintomas, o outro não. Aquele que não tem sintomas, ele é classificado como um portador assintomático. Ele diz, eu sou feliz, eu já peguei o vírus, então eu já estou bem. Não, se ele tiver, por acaso, melatonina alta, que a gente saberia como dosar, mas ainda não é prático, ele estaria sendo um transmissor vivo. Aonde ele fosse, ele pega, ele solta, ele acaba com o vírus, ele pega de novo. Então, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai dizer conscientemente, eu vou usar máscara. Não porque eu vou me proteger, eu quase estou protegida, né? Mas eu vou usar máscara porque eu vou estar protegendo os outros. E quando a gente começa a entender por que a gente faz alguma coisa, fica muito mais fácil fazer. Então, na realidade, eu acho que, no momento, essa é a grande lição, para o público em geral. Para mim, pesquisadora,
O que eu quero fazer agora é entender um pouco melhor isso e ver se mais rápido possível a gente consegue responder a sua pergunta. Regina, você trouxe um alerta também para toda a população em relação ao uso da máscara, né? Porque algumas pessoas que já tiveram a Covid-19 acreditam que não vão carregar novamente o vírus, não vão contaminar outras pessoas e acabam não usando mais máscara. Ah, não, eu já estou com anticorpos, está tudo bem. Então, isso não é verdade. A pessoa precisa, sim, continuar tomando todos os cuidados, agora pelo outro. É verdade, exatamente. É verdade para ele. Ele está protegido. Agora, seria muito legal que ele também protegesse o outro. Você foi perfeita. Exatamente isso. A pessoa que já testou positivo e teve poucos ou nenhum sintoma, essa deve proteger aos seus familiares e aos seus amigos usando máscara. Agora, explica um pouquinho melhor para a gente essa questão. A melatonina, então, ela pode se tornar um combatente ao coronavírus ou ela apenas evita o contágio? Veja, a melatonina que vai ser produzida no pulmão, se eu for detalhar um pouco o que a gente viu, é que nós trabalhamos com um índice que estima que existem enzimas no pulmão dessas pessoas e essas enzimas sintetizam melatonina lá. Então, e aí, quando isso acontece, o que nós também vimos é que outras proteínas que facilitam a entrada não só do coronavírus, mas de outros tipos de vírus, vão estar não expressas. Elas não vão ser expressas, elas não vão aparecer. Se eu pensar no exemplo da porta, é como dizer, eu tenho uma muralha, que é a membrana da célula, tá certo? Que não deixa as coisas entrarem tão fácil. Eu preciso de portas nessa muralha para admitir a entrada. Em inglês, os termos são exatamente esses. E aí o que acontece é que determinadas pessoas não produzem madeira, não produzem fechaduras, não produzem os elementos necessários para ter a porta. Então, não tem porta. Então, se não tem porta, o que o vírus faz? Passa por aquela muralha e cai fora. Esse é o conceito que nós conseguimos juntar. E por que nós conseguimos juntar isso? Eu acho que precisa ficar muito claro. Muita gente colaborou, mas também esse boom de ciência que teve no 2020, a quantidade de informação enorme que apareceu em 2020, é que permitiu que isso pudesse ser tudo transformado em perguntas diretas sobre que genes são expressos, que genes não são expressos. Mas eu sabia perguntar qual era o gene. Eu não usei um sistema de bioinformática aleatório, digamos assim. Eu usei eu não quis procurar qual é o gene que é mais expresso. Isso é normalmente como se trabalha com bioinformática. Eu quis perguntar o gene X mais o gene Y mais o gene Z. 1, 2, 3, madeira, ferrolho, fechadura, chave, essas coisas estão lá, disponíveis? Então, se elas não estiverem, o vírus não pode entrar. Quer dizer, na realidade, foi um pouco isso. Eu ainda posso te falar mais uma coisa que eu acho que é muito importante. Esse vírus, ele é sofisticado, todos nós já sabemos, né? Então, chega lá aquela coroinha, ela gruda num lugar, aí vem alguém do humano e separa um pedacinho e vai lá e gruda no outro e abre a porta. Também existem proteínas que vão separar esse pedacinho. Aqui nós também encontramos que essas estão mais expressas. Então, quer dizer que a chave não é solta. Então, quer dizer que a gente tem vários pontos agora para dizer assim, será que se a gente olhar esses pontos, a gente vai poder colaborar com a melatonina? Ou será que se eu der melatonina exógena, se eu administrar a melatonina, eu posso ter um efeito? Eu abri portas para perguntas. É importante abrir portas? Eu acho que é básico. Eu acho que, na realidade, ciência é isso. Sem essa ciência que tem as perguntas na mão, as respostas não são encontradas. Sem um jornalista que sabe perguntar, a matéria não é construída. Então, depende da pergunta a resposta que nós vamos ter. E agora eu abri oportunidades para fazer perguntas mais específicas. Regina, se você me permitir... Claro, claro. Fique à vontade. Talvez você queira perguntar. Não, pode ficar à vontade. Uma coisa que eu queria deixar falar, e talvez não perder a oportunidade, é no sentido que isso tudo está acontecendo antes do sistema imunológico. Tá?
Então, isso está acontecendo antes da gente formar os anticorpos. Agora, nós nunca sabemos ao certo se há algum escape ou não, se, em vez de entrar milhões de vírus, como as pessoas que ficam doentes, se entrar só 100 vírus, vamos dizer assim, o sistema imunológico também é ativado e, de repente, falha. Então, são duas coisas diferentes. Esse início do processo e a defesa que o nosso organismo pode fazer. Então, isso, de forma alguma, exclui a vacina. De forma alguma, substitui a vacina. E, de forma alguma, pode ser dado antes do sujeito pegar o vírus. Porque, se for dado antes do sujeito entrar em contato com o vírus, talvez o sistema seja, por excesso de informação, o sistema falhe. Então, a gente tem agora vários momentos. O momento de não deixar o vírus entrar, a máscara. O momento que a gente está trabalhando de conhecer se a pessoa tem defesa. E o terceiro momento, que é aquele que nós estamos habilitados a fazer e devemos começar a fazer, que é a vacinação. Regina, essa pesquisa é muito importante, principalmente porque a gente já vê uma mutação do vírus, né? Em outros países, aqui mesmo no Brasil já há também, ali no Amazonas, também a mutação, né, desse vírus. Entender, então, né, como as portas são abertas, como as ferramentas funcionam dentro, então, aí do organismo é essencial. Essas perguntas, então, vocês estão aprofundando. Fala um pouquinho, assim, dos próximos passos dessa pesquisa. Bom, deixa eu te... Assim, o nosso timing foi o seguinte, o nosso tempo, né, a nossa linha do tempo. Eu, na realidade, tinha esse trabalho todo alinhavado até novembro. Nós tivemos uma negativa de publicação com algumas sugestões. E saíram publicados em novembro alguns dados que acabaram fazendo com que eu conseguisse virar o trabalho e fazer o que está aí, achar as portas. Porque até novembro eu achava que devia ter portas, mas eu não conseguia localizar onde elas estavam. E saíram trabalhos mostrando como é que a gente poderia trabalhar com isso. Então, agora, em posse disso, a gente vai ter alguns passos. Eu acho que assim, o primeiro passo que nós temos que fazer agora, tudo que eu fiz foi com sujeitos normais, saudáveis, inclusive antes, material recolhido antes do corona, porque eu não queria nem ter mistura. Agora eu quero saber como está em casais ou pessoas que convivem no dia a dia e têm respostas opostas à invasão do vírus. Então, é muito comum, todo mundo já conhece, um casal ou família que moram juntos, pais com filhos, avós com netos, onde todo mundo pega o vírus, todo mundo é SARS-CoV positivo, mas o PCR positivo, né? Mas algumas dessas pessoas ficam doentes, muito doentes, pouco doentes, e outras não têm sintoma nenhum. Então, nós estamos procurando ver se a gente consegue ter esse material para agora sim, nesses pacientes ou nessas pessoas, avaliar como é esse índice de melatonina. Paralelamente, no meu laboratório, que não é um laboratório de virologia, a minha especialidade, você me identificou estranho, a minha especialidade é cronofarmacologia. Então, eu sou farmacologista, sou cronofarmacologista e trabalho no Instituto de Biociências da USP. Nós conseguimos agora, nesses últimos 3 meses, dosar melatonina em saliva aquecida a 70 graus. O que significa que eu posso colocar num laboratório que não pode ter vírus atuante, porque não é um laboratório de alta segurança, mas no laboratório de alta segurança vão fornecer material. Então, como dosar, aonde dosar e como continuar avaliando a todos os processos, agora através, continuando com índice gênico, mas em pacientes. Então, são as 3 etapas primeiras. Tem isso? Confirma. Então, agora vamos saber se melatonina pode ser administrada por alguma outra via, pode atingir o pulmão e pode, então, ser usada para dosar o vírus e daí para frente. Não adianta administrar antes de dosar o vírus, porque isso a gente sabe
que os receptores de melatonina são dessensibilizados, ela deixa de atuar, ela é muito... A melatonina é muito difícil de se manusear, porque ela tem todos os detalhes importantes em doses baixas. Então, eu acho que é isso que eu não sei se eu estou me estendendo muito. Não, mas a senhora está deixando bem claro para a gente, porque essa questão da pesquisa não é uma linguagem que é fácil para a população entender, mas a senhora está trazendo aqui para a gente, a senhora está desenhando, e como é lindo poder saber de toda essa pesquisa e do desenvolvimento dela. Então, é isso que eu tenho feito agora entre 4 de janeiro e 10 de janeiro. Quer dizer, nós estamos andando rápido, entendeu? Agora, um outro ponto que eu acho que precisa deixar claro é que também são professores da USP também, que estão colaborando, vão começar a colaborar, na realidade, com uma parte de farmacotécnica, de se saber como se pode gerar compostos que atinjam os alvéolos, que atinjam o pulmão, sem, claro, precisar colocar um tubo e coisa que pode ser feita em casa. Uma coisa é você estar numa UTI, outra coisa é você estar no dia a dia, tá certo? E tem pessoas que têm capacitação técnica, que têm condições de ajudar. E nesse contexto desse trabalho, eu acho assim, o Pedro Fernandes, que é o primeiro autor do trabalho, a gente trabalha junto, ele foi meu doutorando, agora ele é docente do Instituto comigo, quer dizer, trabalhamos juntos, tá com a tá. O professor Helder Nakaya, que é o vice-diretor da Faculdade de Farmácia e Ciências Farmacêuticas da USP, trabalha com bioinformática de forma, assim, excepcional. Ele também foi meu aluno lá atrás, na Biociências. E o Helder, então, está ajudando a gente muito nessa parte. E o professor Marcos Bucherich, que é o atual diretor do Biociências, é botânico, vê que equipe interessante, né? Trabalha com problemas ligados como é que eu posso explicar de uma forma fácil? A você ter muitos caminhos, a você ter muitas possibilidades e conseguir ver quais as possibilidades são escolhidas. Então, ele gerou um programa super interessante. Se eu puder falar um pouquinho desse programa, por exemplo, quando ele é aplicado no trânsito de São Paulo, você consegue um pouco entender por que quando tem um congestionamento lá no Ibirapuera, no Puxa-Puxa, bem pertinho de vocês, lá do lado da Assembleia, sempre o Detran avisa que vai ter um congestionamento na Alvarenga, na saída da USP. Por que isso acontece, eles não sabem, mas por esse programa eles destrincham. Então, é uma forma de você entender vias. Fica fácil a gente imaginar, né? A nossa cidade tem vias principais, vias paralelas, ruelas, e tudo isso, às vezes, altera o trânsito de forma muito importante. Então, não é só congestionar Rebouças que vai atrapalhar a saída da USP. Também congestionar a distância atrapalha. Então, o que nós estamos fazendo agora é criando essas conversas entre moléculas, usando os trabalhos publicados, para dizer, quando o vírus chega, ele precisa abrir a porta. Depois que ele abre a porta, ele precisa chegar até um local onde a mensagem genética dele pode ser entendida. Depois disso, ele vai lá e transforma essa mensagem em produto, proteínas, lipídios, enfim, o que ele vai precisar para formar um novo vírus. Mas ele forma um novo vírus aonde? No local, dentro de uma casinha específica na célula muito bem conhecida. Como que esse vírus sai dessa casinha e vai embora ser jogado de volta para poder ser expelido pelo pulmão e atingir a próxima pessoa? Então, você vê, aqui eu estou trabalhando muito diferente do que eu falei no começo da entrevista. Aqui eu estou querendo entender os caminhos do vírus dentro de uma célula. Ele entrou lá, se proliferou, como é que ele ativa o sistema imunológico? Isso tem muito trabalho. Então, eu posso pegar trabalhos que já têm com vírus ou vias que não têm, construir, então, uma cidade tipo São Paulo, assim, bem complexa, jogar na bioinformática e ver quem se comunica, quem não se comunica, para poder fazer o quê? Fazer o que a International Union for Pharmacology, a União Internacional de Farmacologistas, da qual eu faço parte, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia, e da qual eu respondo como membro do Comitê de Receptores de Melatonina. Então, ali ficou muito claro que, em vez da gente dar um remédio específico,
e às vezes ter muito efeito colateral, porque a dose é alta, se a gente der vários produtos que vão fazer com que essas vias sejam aquietadas, nós talvez possamos ter um resultado melhor. Então, aqui a gente começa a ter, então, a ciência. Agora eu estou complicando muito, eu sei, mas é como se a gente dissesse assim, olha, aquela arruela que liga a Rebouças a Gabriel Monteiro da Silva, que é um nada, se tiver um carro parado ali, a Gabriel para inteira. Então, que arruela é aquela? Como é que eu posso fazer com que os moradores não parem no meio do carro? Ah, mas eu quero parar, Gabriel. Tem alguma coisa lá que eu quero deixar o trânsito parado. Coloque um carro naquela arruela. Então, essas conversas que eu estou começando a fazer comigo mesma, com os meus alunos, com os meus colaboradores, para gerar esses mapas. Tá certo. Regina Peckelman, queria agradecer aí a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e todos os esclarecimentos aí dessa importante pesquisa. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Ok, Regina Marcos, agradece muito toda a atenção que vocês me deram. Muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho. Que ótimo, né? Saber dessas pesquisas, saber que os nossos pesquisadores, um grupo muito importante que nós temos, em especial aqui no estado de São Paulo, que tem desenvolvido pesquisas maravilhosas e nesse momento, então, de pandemia, têm sido fundamentais. Vamos seguir aqui com o Jornal da Rede Alesp? Responsável por 10% dos acidentes de trabalho no Brasil entre junho e setembro de 2020, a Covid-19 foi a principal causadora de afastamento profissional no período, segundo dados do INSS. No total, a doença afastou 10.800 trabalhadores no terceiro trimestre de 2020, o que representa um aumento de 246% na comparação com os 3 meses anteriores. Trabalhadores de atendimento hospitalar representam 57% do total. A principal categoria afetada é de técnicos de enfermagem, com 2.800 profissionais afastados pela doença. O mundo não terá imunidade de rebanho contra o novo coronavírus em 2021, afirmou então o cientista-chefe da Organização Mundial de Saúde. A afirmação ocorre em um momento em que vários países enfrentam um novo avanço da Covid-19. Na Europa, a Irlanda registrou as maiores taxas de infecção do mundo na semana passada, depois de sair de um lockdown em dezembro com os níveis mais baixos de casos no continente. No Brasil, a taxa de transmissão do vírus subiu para 1,21, maior número em quase 2 meses, segundo um recente levantamento do Imperial College de Londres. Com o Congresso protegido fortemente por integrantes da Guarda Nacional Americana, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou ontem o impeachment do presidente Donald Trump. Na votação, 232 parlamentares disseram sim, superando os 197 votos contrários ao processo de afastamento de Trump. O acontecimento é histórico nos Estados Unidos. Pela primeira vez, um presidente americano teve 2 processos de impeachment contra si aprovados pela Câmara. O primeiro pedido foi referenciado em fevereiro de 2020 na Casa, mas parou no Senado. Desta vez, Donald Trump foi considerado responsável por incitar insurreição, insuflando recentemente os invasores do Capitólio com seus discursos. É só para a gente lembrar, então, né, essa questão que aconteceu, então, na semana passada, lá nos Estados Unidos, uma situação grave, né, por conta ali das publicações feitas pelo presidente Donald Trump ali nas redes sociais dele, em que acabava insuflando as pessoas a irem ali ao Capitólio e também se posicionarem. A coisa não deu muito certo, 5 pessoas morreram e realmente né, essa foi a medida adotada então lá pela administração do país. Bom, nós vamos agora de entrevista, nós vamos receber aqui a nossa deputada Janaína Pascoal, do PSL. Bom dia, deputada, seja bem-vinda sempre aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom
Bom dia, agradeço o espaço precioso e estou à disposição. Deputada, aqui quem fala é a Tayana, eu queria começar aí a nossa entrevista perguntando um pouquinho, né, sobre aí a vacina Coronavac, esse assunto aí que está em alta, então eu queria começar falando sobre isso, que ainda aguarda aprovação, né, da Anvisa. Quais as expectativas da senhora, então, quanto ao início aí das vacinações? Conta um pouquinho pra gente. Então, esse tema, ele é, com todo respeito à imprensa, ele é bem mais complexo do que, de alguma maneira, é veiculado pela imprensa. Eu ministrei a disciplina bioética há muitos anos na USP e existem muitas normativas referentes às pesquisas com seres humanos, a parte da autonomia individual também. E, nesse momento de pandemia, muitas leis foram editadas também. Então, existe a previsão, por exemplo, de que quando uma vacina ela é aprovada numa agência internacional, existe uma equivalência para aprovação no Brasil, ou seja, a Anvisa teria que aceitar essa aprovação num prazo bem curto. A questão é a seguinte, a Coronavac, e com isso eu não estou dizendo que ela não seja uma boa vacina, ela não tem ainda a aprovação sequer da agência chinesa, que seria a equivalente à Anvisa. Pelo menos até onde se anunciou não existe, né? O que houve foram pesquisas feitas parcialmente na China, na Turquia, na Indonésia e no Brasil. Então, assim, é claro que todos nós temos pressa, né? Todos nós queremos a população vacinada, mas eu compreendo a cautela da Anvisa, primeiro em virtude de ainda não ter essas aprovações no exterior, nem mesmo no país de origem da vacina, e é importante que se diga que a vacina é feita na China e está sendo envasada no Butantan com toda a responsabilidade e seriedade que o Butantan inegavelmente tem, mas ela é feita na China, né? Então, eu entendo que a Anvisa tem sim que ter cautela com relação a esta e as demais vacinas. Então, esse é um primeiro ponto. E uma segunda questão é que essas idas e vindas, né, do próprio Butantan com relação às taxas de eficácia, elas acabaram gerando alguma desconfiança ou alguma insegurança, reforçando a necessidade de cautela por parte da Anvisa, né? Porque, num primeiro momento, se anunciou entre 78% e 100%, depois, por força das pressões, entre aspas, né, baixou para 50%, existem teóricos e técnicos fazendo uma conta de 49%, que seria inferior à exigência da OMS. A própria OMS, e isso eu li na imprensa internacional, solicitou os estudos do Butantan, os estudos da Turquia, da Indonésia, porque chegaram a conclusões diferentes para compreender os critérios adotados e os porquês das divergências. Eu até já escrevi nas minhas redes que eu entendo que o fato do Butantan ter chegado a resultados menores do que o esperado, para mim, reforça a seriedade do Instituto, né, porque seria interessante, vamos dizer assim, anunciar, né, algo muito milagroso, e eles foram muito responsáveis. Talvez tenham errado nessas idas e vindas, mas o Instituto vem sofrendo pressão política, né? Eu entendo aqui, sei da boa vontade do governador, mas entendo que ele errou em politizar muito a questão. Com isso, não digo que o presidente não tenha politizado, mas o governador também politizou, abraçou uma vacina que vem sendo envasada por uma instituição como se fosse uma vacina de governo, né? Então, tanto o presidente da República como o governador se apegaram a essa causa por uma briga quase pessoal que prejudica a população. Então, assim, é um assunto muito mais complexo do que vem sendo alardeado pela imprensa, né, que coloca o governo federal como grande culpado, a Anvisa como um órgão que está agindo politicamente. E eu que tenho acompanhado esse assunto desde o princípio de maneira assim, bem aprofundada, eu não vejo dessa forma. Tá? Eu não vejo dessa forma. E com isso não estou dizendo que a vacina seja ruim, que as vacinas em geral não sejam necessárias, não tem nenhum tipo de pauta anti-vacina, mas são produtos que serão aplicados em pessoas sãs e por isso temos que ter cuidado, sim. Deputada, algo também que a senhora tem falado nas suas redes sociais é a questão também do tratamento precoce, uso de
medicamentos e também até o soro anti-Covid. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre esse seu posicionamento. Nossa, eu agradeço muito a pergunta. Se tivesse combinado, não seria tão boa. Acontece o seguinte, quando isso tudo começou, eu mandei requerimentos de informação para o governador, eu fiz para o Butantan, fiz uma audiência online com o doutor Dimas Covas, isso lá atrás, quando começaram a falar de Coronavac. Antes do ano, eu fui para uma visita presencial no Butantan, fiquei 6 horas lá dentro, literalmente inspecionando mesmo, sabe? E eu descobri, tanto na reunião administrativa que fiz com a diretoria e com a presidência do Butantan, como nas reuniões que fiz com os cientistas, que o Butantan desenvolveu um soro, na mesma tecnologia do soro antiofídico, que é, assim, reconhecido na América Latina inteira, né? Nós somos referência na sorologia antiofídica, e o Butantan desenvolveu um soro. Diferentemente da vacina, o soro é aplicado como um antídoto para as pessoas que já estão doentes. O que tem me intrigado, né, é a falta de estímulo, de energia, né, por parte do governo do estado e, com todo o respeito do próprio Butantan, para obter autorização para utilizar esse soro, ainda que seja numa pesquisa com seres humanos. Nada impede que a utilização desse soro, num primeiro momento, seja numa pesquisa, uma grande pesquisa com seres humanos. Só que, ao fazer a pesquisa, já estaremos tratando, por exemplo, vamos imaginar, aqueles pacientes que já estão ali não digo na UTI, porque pelo que eu entendi, né, das aulinhas que eu tive lá sobre o soro, ele tem mais efeito naquele paciente que é enfermaria, não o paciente que é UTI, para evitar que o paciente enfermaria vá para a UTI. Por que não brigar, no bom sentido, para que a Anvisa libere uma pesquisa com seres humanos, com as pessoas que estão internadas no Emílio Ribas, no HC, né, que são hospitais de excelência? A administração desse soro seria cercada de todos os cuidados, nós poderíamos avaliar e, a depender dos resultados, aplicar em larga escala. Então, existe uma luta da imprensa, uma luta do governo, do próprio Butantan, para aprovar em tempo recorde uma vacina que a eficácia está se mostrando muito aquém do esperado, uma vacina cara, né, uma vacina que o governador quer que o Ministério da Saúde compre, e essa luta dele já vem de muito tempo, e nenhum esforço para sequer testar o soro, que é 100% brasileiro, que, por ser desenvolvido aqui, automaticamente será muito mais barato. Então, eu tenho lutado, sabe, para que essa pauta da vacina, que é importante, não ofusque outros caminhos não menos importantes, que são relevantes para o tratamento de quem já está doente e, por óbvio, para evitar mortes, né? Então, eu estou acompanhando assim, com muita atenção a situação no Amazonas. Já na primeira onda, eu acompanhei de perto a situação no Amazonas, conversando com profissionais de saúde de lá, lendo imprensa local, e eu sou testemunha de que no Amazonas eles conseguiram controlar a primeira onda fazendo tratamento precoce. O que é tratamento precoce? É o diagnóstico precoce e uma atitude médica precoce. Não tem nada a ver com preventivo no sentido de dar remédio para quem não tem a doença. Então, a imprensa, que para mim quer derrubar o presidente Jair Bolsonaro, né, ao lado de outras tantas forças que agora estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, então se animaram com essa pauta, a imprensa pega uma terminologia, tratamento precoce ou diagnóstico precoce, medida médica precoce, e divulga como sendo medicalização preventiva. Ninguém que defende tratamento precoce quer que se distribua remédio para quem não tem doença, tá? Eu mesma já dei entrevistas para a imprensa convencional defendendo o tratamento precoce e o veículo colocou na chamada: Janaína defende cloroquina. Eu não falei de cloroquina nenhuma vez. Então, assim, o que a gente quer?
E a gente não quer porque a gente é vaidoso e quer que a nossa visão prevaleça. A gente quer porque isso salva vidas. E a primeira onda do Covid já provou que salva. Nós queremos que as pessoas não fiquem esperando terem faltas de ar insuportáveis para irem para o hospital. Nós queremos que, quando alguém é diagnosticado com Covid e já tem algum sintoma, que esse alguém seja medicado a critério do médico. Então, eu conheço pessoas que tiveram Covid e foram orientadas a tomar anti-inflamatórios. Outras pessoas tomaram antibióticos. Outras tomaram antibióticos combinados com cortisona, que foi, por exemplo, no meu caso, por orientação médica, eu tomei antibiótico, cortisona e o que eu considero que me salvou, anticoagulante. Só que quando a gente vai para a imprensa, eles ridicularizam esse tipo de tratamento, sabe? Será que eles não estão vendo que os hospitais de ponta estão salvando as vidas das pessoas assim? Será que o ódio ao Bolsonaro é tanto, né, que justifica ridicularizar o que está salvando vidas, deixar as pessoas morrerem? Ou existe algum interesse por trás? Né? Porque quanto mais gente morrer, mais a pauta da vacina ganha força, as vacinas são caras, né? Muitos laboratórios vão fornecer essas vacinas. Então, assim, por mais que eu seja defensora das vacinas, eu não posso fechar os olhos para uma realidade de interesse comercial. Então, eu tenho defendido e sigo defendendo e venho nessa linha desde o princípio que nós temos que trabalhar nas duas frentes, né? Na verdade, nas três frentes. Cuidar, então evitar aglomeração, usar máscara quando estiver no ambiente com outras pessoas, usar o álcool gel, não fazer cerimônias, eventos desnecessários, tá? Então, eu tenho sido bem responsável nisso. Vamos brigar pelas vacinas, fazendo os estudos necessários, né, com a cautela necessária, mas não vamos abandonar as muitas formas de tratamento que já se mostraram eficazes. Ah, mas a academia não concluiu que isso cura Covid. Espera lá. O fato de não ter um remédio contra a Covid não pode permitir que você não trate uma pneumonia causada pela Covid, entendeu? Porque as pessoas confundem isso, né? Os jornalistas adoram dizer, mas o ministro não é médico, só que os jornalistas também não são. Compraram uma pauta ideologizada, né, de quem quer derrubar o Bolsonaro e estão prejudicando a população. Muitos médicos que acreditam na necessidade de medicar no início do diagnóstico da Covid estão com medo de medicar por causa do policiamento. Eu entendo que fere a ética médica o médico a medicar, mas também fere a ética médica proibir um médico de medicar, sabe? Então, o que está acontecendo é muito grave, estou preocupadíssima, sobretudo com o Amazonas. Eu ainda não comecei a receber, graças a Deus, né? E aí, por justiça, eu faço esse registro, reclamações de falta de atendimento no estado de São Paulo. Estou acompanhando os números de perto. Não vejo que São Paulo esteja numa situação assim de limite, né? De preocupante a ponto de justificar um fechamento total. Por outro lado, gostaria que o governador, os prefeitos, o presidente, que eles já anunciassem o cancelamento do carnaval. Não acho prudente, nem justo, nem inteligente esperar chegar na véspera, né, onde as pessoas já planejaram viagens, onde os bloquinhos já fizeram fantasias para dizer que está cancelado e dizer que vai pôr polícia na rua ou fiscal. Vamos dar exemplo, né? Vamos cancelar o carnaval já, né? Tomar as medidas de responsabilidade, até para que nós possamos permitir que a economia siga funcionando, né? Porque isso tem a ver com empregos, tem a ver com saúde também, com alimentação, permitir que as crianças voltem às aulas, porque também tem a ver com saúde mental. Então, assim, a gente tem que ser um povo mais evoluído, né? Menos farra, menos festa, mais trabalho, mais responsabilidade, mais análise ponderada dessa situação que é complexa. Agora, deputada, a senhora tocou até nesse ponto que eu ia até questionar, quanto à questão do carnaval, né? O ministro, ele declarou que apesar das comemorações carnavalescas estarem suspensas, o feriado do carnaval será mantido. O que você acha sobre isso?
E também com relação, né, às festividades, a senhora também acabou de citar que a população vem fazendo ainda assim. A gente viu isso no próprio final de ano. E eu queria que a senhora falasse, então, com relação ao que a população vai fazer com esse feriado, embora a comemoração esteja suspensa. Mas eu não achei que ficou tão claro. Tá? Tá suspensa. Tá proibido o bloquinho? Vai ter desfiles? Estão proibidos os desfiles? Eu acho que tem que ser uma coisa muito mais clara do que foi. Entendeu? Eu mesma, que sou uma pessoa informada, não estou assim tão convicta de que eles cancelaram mesmo. Eu acho que isso aí tem que ser mais claro. Quando o governador, na véspera das festas de Natal e do Ano Novo, determinou o fechamento do comércio, por exemplo, na capital, o que ele conseguiu? Que muitas pessoas que trabalhariam, manteriam sua rotina, por exemplo, numa cidade que fica mais vazia nessa época, que é São Paulo, fossem para a praia. Então, no lugar de uma medida teoricamente preventiva gerar menos aglomeração, a medida gerou mais aglomeração. Se você lembrar, quando nós votamos, lembra aqueles feriados, antecipar feriados, que eu passei a madrugada falando contra? Por quê? Porque se você cria um feriado de 5 dias, automaticamente as pessoas vão querer viajar, cada uma dentro das suas possibilidades, entendeu? Aí vão tumultuar o interior, vão tumultuar a praia, né? Então, assim, eu entendo que tinha que cancelar, né? Na minha visão, tinha que cancelar, só que tinha que cancelar já, e não deixar para falar na véspera, porque na véspera gera muita indignação, gera muita revolta, né? Gera desorganização, prejudica outras regiões. Então, assim, está faltando organização. Deputada, há pouco nós entrevistamos uma pesquisadora da USP que falava ali desses caminhos, né, de entrada do vírus, como então o organismo pode se proteger contra ele. A senhora falou também desse tratamento precoce. Os estudos eles têm avançado e a ciência tem mostrado, principalmente aqui no estado de São Paulo, quanto é importante, o quanto os pesquisadores, a senhora também, né, é pesquisadora dentro da sua área. Eu queria que a senhora falasse um pouco, porque por muitos anos essa área foi desvalorizada, né? E alguns desmontes, inclusive, foram ali já direcionados. Eu queria que a senhora falasse sobre a pesquisa, o quanto ela é importante e, nesse momento de pandemia, essencial. Então, eu sou uma defensora da pesquisa, né? Eu sou professora universitária, nós temos vários papéis na universidade, um dos que eu mais gosto é a orientação de pesquisa. Então, isso é a premissa número 1, sou defensora. Só que eu tenho que testemunhar, né, sobretudo nas áreas mais humanas e até na área de saúde, que houve uma captura da pesquisa pela ideologia esquerdista. Então, os números são muito manipulados, as conclusões são muito ideologizadas, mesmo as bolsas são muito concedidas para aquelas pessoas que pensam, né, como as cúpulas. Então, assim, é importante a pesquisa, só tem que tomar cuidado do que a gente está chamando de ciência, né? Porque a comunidade acadêmica, em especial nas áreas humanas, mas muito na área de saúde também, muitas vezes só considera ciência o trabalho, né, com metodologia científica, mas que conclui da maneira que se quer que conclua. Né? Vou te dar um exemplo da minha faculdade, que é o Direito. Eu perdi a conta do número de trabalhos acadêmicos defendendo legalização do aborto, legalização da venda de drogas, e esse tipo de pauta com bolsa, trabalhos repetitivos, né, trabalhos sem inovação, ou seja, jogando dinheiro público fora. Porque você ter tantos trabalhos com as mesmas pautas, com as mesmas conclusões, deixa de ser científica, pesquisa, e passa a ser criação de um exército, entendeu? Com gasto de dinheiro público. E quando vem um trabalho numa linha que desagrada, aí as pessoas chamam de acientífico, tá? Então,
assim, eu acho que a gente chegou num momento não só de defender a ciência, né? Não, olha, vai tirar verba da FAPESP, vai tirar verba das universidades públicas, mas ter a coragem de discutir um pouco o papel dessas universidades, né? Os critérios para a concessão dessas bolsas. Né? Só de eu falar nisso, o povo vai se arrepiar. Mas é o seguinte, o dinheiro público ele é limitado, sabe? O impacto de uma pesquisa para desenvolvimento de um fármaco, desenvolvimento de uma vacina, verificação do impacto de um procedimento de tratamento, né? Esse tipo de pesquisa tem uma utilidade social que uma tese para falar de legalização, né? A milésima tese, não tem. Então, assim, peraí, vai gastar dinheiro público com isso? Então, assim, eu sei que é difícil, mas me parece que, em nome da ciência, nós temos que debater essas questões. Agora, deputada, falando um pouquinho aqui da volta dos trabalhos, né, da casa, na última semana a Comissão de Constituição e Justiça, da qual a senhora faz parte, iniciou as atividades desse ano. Então, qual foi aí os assuntos debatidos? E vocês fizeram também um balanço de 2020, né? Conta um pouquinho pra gente. Desculpa, de que reunião exatamente você está falando? Da Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu tenho ido todo dia na Assembleia, não teve reunião da CCJ. Acho que foi no finalzinho do ano, acho que foi a última reunião, né? Isso, na última comissão. Isso. Ah, sim, não, é que do jeito que você falou, eu entendi que era na semana passada, entendeu? Não, na última do ano, já para a gente começar aí a pensar até na retomada aí das atividades desse ano, né? Houve lá na verdade, assim, não vou lembrar dos detalhes do que foi debatido, né? Houve uma pauta, os projetos foram avaliados. Eu acho que o presidente acertou em retomar as reuniões de comissões online. Quero crer que esse ano nós consigamos quórum com mais frequência, né? Foi muito frustrante, muitas reuniões da CCJ sem quórum. No caso da Comissão de Saúde, praticamente não teve convocação. E isso podendo fazer reunião virtual, né? Porque houve um período que as reuniões tinham que ser presenciais. E aí, como tem deputados idosos, deputados no grupo de risco, a gente até compreende não conseguir quórum. Mas não conseguir quórum, né, nas reuniões das comissões online, a meu ver, é injustificável. É injustificável. Então, nesse aspecto das reuniões das comissões, foi muito frustrante. O que compensou essa frustração? O fato das CPIs terem funcionado bem. Independentemente de eu concordar ou não com os resultados finais das comissões parlamentares de inquérito que eu integrei, o bom funcionamento, né, acabou compensando a frustração do andamento das comissões da casa, né, as comissões permanentes da casa. Quero crer que o ano que se inicia será diferente. Daí nós temos também nesse ano, deputada, a votação da presidência da casa, então também que deve, né, a partir do dia 1º de fevereiro, os trabalhos voltando, então acabam movimentando também a casa, né? Quais os... Eu sempre tenho conversado com colegas, né, sobre essa eleição. A casa tem um costume que eu respeito, mas que eu não corroboro, né? A casa é engraçada, porque nós somos um espaço de votação, de debate e votação. Só que a casa não lida bem com a disputa. A casa gosta de acordo, né? Que as pessoas que nos acompanham compreendam. Acordo no bom sentido, não é acordo de coisa errada. Acordo de ter, assim, os deputados gostam de já saber o que vai acontecer. Eu acho isso muito engraçado. Já quando eu comecei, eu achei engraçado, porque eu sou assim. Cada um se apresenta, mostra sua pauta e vão brigar, né? Brigar não no sentido de criar animosidade, mas brigar no sentido de competir de verdade, né? Mas os colegas não gostam. Então, assim, eu tenho falado com vários para a gente criar uma chapa alternativa, para concorrer com a chapa que já está posta, né? Todo mundo sabe, apesar de para a imprensa falarem não tem nada definido, todo mundo sabe que praticamente está definido que o líder do governo vai ser presidente da casa, né? Com todo o respeito ao deputado, eu não acho isso bom, porque o executivo já manda demais na Assembleia,
O judiciário, idem, porque as leis que a gente consegue aprovar, né, ou o governador veta ou o TJ derruba. Então, assim, é desesperador. Gasta-se mais de 1 bilhão por ano com a Assembleia e a produção... E eu não vou dizer que é pífia, porque tem projetos bons, tem leis boas aprovadas, mas quando chega no Executivo, ou o governador veta, como vetou hoje uma boa lei, que foi de autoria do deputado Aprígio, que era para permitir a cobrança separada de água e esgoto, né? O governador vetou. E quando a lei passa, alguém questiona no TJ, o TJ derruba, entendeu? Então, assim, eu gostaria de verdade de ter um presidente um pouco mais independente, né? Mas isso é muito difícil para os colegas aceitarem, principalmente aqueles que já estão há mais tempo, né? Que já acostumaram com essa coisa do acordo. Para mim é muito frustrante, né? Ver tão de perto a simbiose PT e PSDB. O pessoal fala tanto de centrão. Ah, o centrão isso, o centrão aquilo. Gente, é data vênia, não tem centrão mais centrão do que o PT e o PSDB. Eles dividem o poder há décadas, fingem que são inimigos, né? E as pessoas acreditam que é uma democracia. A Assembleia é um microcosmo dessa divisão de poder, né? Dessa alternância entre eles. Todo mundo sabe que há quanto tempo a presidência do PSDB, a primeira secretaria do PT, né? E eles já nem têm vergonha de falar isso publicamente, entendeu? Então, eu tenho conversado com os colegas e dizendo, né, que nós temos que tentar uma alternativa, sabe? Não é contra A nem contra B, que eu não desejo mal de ninguém, mas é para efetivamente buscar essa tal nova política, né, que nós temos almejado. Hoje eu fiquei feliz que eu vi que na Câmara Federal o deputado Marcel Van Hatten vai se lançar à presidência. Eu até tinha conversado com ele, diretamente com ele, incentivando, né, esse caminho. Já faz um tempo, ele disse que ia avaliar, e hoje eu vi pela imprensa que ele se lançou candidato, e eu fiquei muito feliz, porque nós não podemos nos acomodar, né? Ah, mas vai perder. Mas se não tentar, não tem chance. Ah, vai perder. Se não tentar, não tem chance, né? Então, assim... mas, assim, o meu papel é levantar essas pautas, é tentar fortalecer os colegas, para eles perceberem que existem outras possibilidades, e vamos ver o que vai acontecer, né? Se a tradição da casa vingar, o presidente vai ser o atual líder do governo, do PT já tem os nomes aparentemente postos, né? Segunda secretaria segue com o DEM, e aí fica essa luta, né? Na verdade, não é nem luta, porque eles já acordam as presidências das comissões e os trabalhos ficam parados, a depender do interesse do governo, entendeu? Então, isso é muito ruim para a autonomia, para o papel constitucional do Poder Legislativo. Tá certo, deputada Janaína Pascoal, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e até uma próxima oportunidade, deputada. Eu que agradeço. Fiquem com Deus, saúde para todos. Obrigada, deputada, para a senhora também. Um ótimo dia. Bom, com certeza a deputada vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, porque ela não para, né? Seja aqui na Assembleia ou também como professora, pesquisadora, assim como nós sabemos e acompanhamos o trabalho. Bom, a gente vai falar então um pouquinho aqui que a China anunciou hoje a primeira morte por Covid-19 em 8 meses. Enquanto o país tenta frear novos surtos com os lockdowns. A Comissão Nacional de Saúde não deu detalhes sobre o falecimento dessa nova vítima do coronavírus, exceto que ocorreu na província de Hebei, onde o governo confinou várias cidades. A última morte por coronavírus na China tinha sido registrada em maio do ano passado. De acordo com o balanço oficial, 4.635 pessoas morreram no país de Covid-19, vírus que já causou quase 2 milhões de mortes no mundo. E essa semana, o país asiático recebe especialistas da OMS, a Organização Mundial da Saúde, para estudar a origem da pandemia. Bom, o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Nós voltamos em mais informações para você, não saia daí.
Você acompanha Jornal da Rede Alesp.